A Mata do Bituri é um registro, né, cultural e econômico para toda a região, não só para Brejo, mas para toda a região, porque as nascentes que aqui estão abastecem não só Brejo, mas também Belo Jardim e outras cidades, né? A importância dessa mata aqui é fundamental para toda a região agreste. E essa área da Mata do Bituri é uma área serrana, de montes, de muita água na região, abastado de água. A Mata do Bituri, ao meu ver, ela é o grande pulmão, não só do nosso município, como também ela serve a Belo Jardim e a outras cidades vizinhas. E o nome Bituri é porque ela é na parte mais alta da nossa região. Então é uma palavra indígena do Tupi-Guarani, que vem do alto, que vem do monte. Que é um local que muitas pessoas procuram para se conectar 100% com a natureza, onde não tem nenhuma influência humana ou da urbanização aqui, a gente se sente 100% conectado. E além também de trazer eles para conhecer essa região, a gente faz com que eles também tenham uma conscientização a cuidar desse ambiente, de preservar, de realmente cuidar como se fosse seu, sabe? Nós temos lá em cima um grande manancial, nós temos praticamente 200 nascentes na Mata do Bituri. A Mata do Bituri tem uma diversidade riquíssima. A Mata do Bituri é de uma importância grandiosa para o turismo, não só de Brejo da Madre de Deus, mas para o turismo de toda a região. Infelizmente, nós ainda não conseguimos, junto ao Poder Público Estadual e Federal, um projeto de maior amplitude para essa região. Mas a gente vai continuar lutando e a gente vai continuar tentando fazer com que as autoridades maiores consigam enxergar essa região, a riqueza que existe na Mata do Bituri. A gente tem um grande jardim, principalmente na zona rural da nossa cidade. E isso tomou uma proporção muito grande que as pessoas começaram a querer conhecer a região. Essa região que está inserida, Serra do Vento, principalmente a Mata do Bituri. Serra do Vento é um dos distritos mais antigos da nossa região, com igrejas bicentenárias, casarões do século XVIII. Então nós começamos a registrar isso também, fazer um mapeamento, um levantamento para que as pessoas pudessem tomar consciência desse potencial que tem a região. E você pode conciliar o turismo ecológico, né, com as matas e com a participação da população de uma forma inteligente, né? De uma forma em que as pessoas saibam entrar e sair daquele lugar lindo que você foi conhecer. Existe uma diversidade de plantas, de pássaros, de animais, e tudo isso faz parte da nossa história. Se quer ver beleza, vá lá conhecer. Vá conhecer a Mata da Rita, quer ver beleza, vá conhecer os caboclos, quer ver beleza, vá conhecer o Rio Tabocas, vá conhecer a Mata do Bituri, o Rio Bituri. Um dos problemas mais recorrentes em questão de degradação da mata do Bituri e das matas de vegetação de modo geral é a questão são os incêndios.
Isso é um dado até interessante, que quando se fala de aquecimento global, por exemplo, o Brasil figura entre um dos maiores emissores de gás carbônico do planeta. Agora, o grande interessante desse dado é que grande parte dos poluidores mundo afora é devido à queima de combustíveis fósseis. No Brasil, o principal responsável pela emissão de gases do efeito estufa são os incêndios florestais. Três focos de incêndio foram registrados hoje na reserva de Mata Atlântica Bituri, que fica no município de Brejo da Madre de Deus. Até o momento, não se sabe ao certo o que provocou as chamas. A equipe do Corpo de Bombeiros montou um ponto de apoio perto de um dos 3 focos de incêndio. 21 militares foram convocados para apagar as chamas. Eles vieram de Caruaru. As chamas se espalham rapidamente. Muitos focos ficam dentro da mata fechada. A Serra do Bituri está a cerca de 1.000 metros de altitude e tem locais de difícil acesso. Ainda não se sabe ao certo quanto mede a área que já foi queimada. O do fogo deve dar uns 2 hectares. Que já é muita coisa, né? Já é muita coisa. É muita coisa para acabar com... Se continuar, acaba com as nossas matas e acaba com os nossos terrenos. Já me informaram que faz mais de uma semana que esse fogo está aqui dentro das matas. Incêndio florestal é crime e é passível das sanções cabíveis, já tanto administrativamente como penalmente também, e que não deve ser feito. O impacto foi muito grande, o prejuízo econômico não foi muito, não foi nem quase praticamente zero em relação ao prejuízo ecológico, da destruição das espécies, até da destruição a gente achou muito resto de animais mortos, muito esqueleto. Então esse foi o maior prejuízo, o prejuízo ecológico. Mas o prejuízo econômico foi insignificante. E pela recuperação, ela vem recuperando gradativamente aos poucos, mas ainda não recuperou totalmente do jeito que era. Quando ocorre um incêndio desse, a capacidade da natureza ela se recuperar, ela existe, mas quanto mais reincidente esse problema for, a capacidade dela se recuperar é comprometida. E também é uma coisa que demora muito mais tempo para você conseguir. O povo não respeita, o povo não pensa no futuro, não pensa que vai se casar um dia, vai ter filho, vai ter neto. E quem sofre com isso, quem vai sofrer são as gerações futuras. Nós já estamos sofrendo. Eu tenho 65 anos e venho da região de Seco, lá do Sertão Paraibano, e sei da dificuldade. Então, de lá para cá, nesses 65 anos, quanto já não se desmatou no Nordeste? Não é fácil, é difícil, até porque você não acha dentro da sociedade muita gente envolvida para trazer uma colaboração efetiva em relação à melhoria do clima, né? A melhoria dos plantios de novas árvores, de derrubada de árvores que também são, eu sei que é ilegal, mas continuam a fazer. Então eu acho que a lei devia ser mais incisiva e mais dura em relação a quem transgride e traz prejuízo ao meio ambiente, porque o meio ambiente não é meu e seu só, é de todos nós e é do mundo todo. O meio ambiente é uma responsabilidade e uma preocupação de todo mundo que
vive e sobrevive no universo. A degradação existe a olhos vistos. E nós precisamos arrumar algum meio, alguma alternativa de preservar essa área para deixar para gerações futuras. É que tem que haver uma fiscalização maior. Áreas são todas áreas privadas, mas tem que haver orientação e fiscalização dos órgãos competentes ligados ao meio ambiente para que não haja transgressões lá em cima, como derrubada de matas e até mesmo fechamento de olho d'água. Isso é um problema cultural. Não é fácil, né? Está aí os exemplos, está aí as crateras, as catástrofes que está havendo no mundo, e uma grande parte é pela degradação do meio ambiente. É uma grande preocupação nossa, né? Que se mantenha essa região de mata sem degradação. Com a facilidade, né, da ladeira de Zé Buxudo, que trouxe um grande benefício, né, para os agricultores, em contrapartida ela nos traz também uma grande preocupação de pessoas que continuam vindo, né, e agora está mais fácil para chegar aqui na mata e degradar, como foi o caso que nós vimos de uma árvore cortada, né, com motosserra, e que só fez prejudicar o meio ambiente, porque cortaram e deixaram a árvore caída no chão. E tem que começar pela escola, que quem já está velho, que eu vou estar adulto, ele não vai mudar não. Tem que começar com um aluno lá na base, na pré-escola até chegar no ensino fundamental. Para que elas cresçam sabendo a importância da preservação ambiental. Tá? Isso para os mananciais, isso para a própria agricultura, para as flores, as plantas. Se realmente for trabalhada a educação ambiental, tanto nas escolas, na sociedade, na comunidade, eu acredito que as próximas gerações eles vão ter sim essa consciência, vão poder ter empatia com a natureza e saber cuidar dela de forma consciente, sabe? Então eu acho que é algo que tem que ser começado a trabalhar agora, sabe? Com muita importância e ter que colocar, principalmente em pautas políticas. Que é muito importante em termos de preservação, de meio ambiente, de estudo, de educação ambiental. Tudo isso vem a favorecer a melhoria do ar e a preservação das nascentes, que é muito importante para o nosso município. Para que as futuras gerações não pratiquem as insanidades que as atuais e as outras já se foram praticadas. Tudo em prol do progresso, como se o progresso fosse tudo na vida, né? Bem, eu acredito que essa parte aí da energia eólica, eu já estava como prefeito, inclusive fiz uma audiência aqui, Roberto veio o prefeito também, César, e a gente chegou ao consenso de que a gente iria liberar, porque onde elas estão instaladas hoje, ninguém fica lá residindo. Nós somos completamente contra, né? Inclusive nós participamos de um movimento junto à Assembleia Legislativa para impedir que essas torres eólicas viessem para aqui, para a região. Seria um desmatamento, né, fora do comum, além do problema das hélices que espantam animais, que criam problemas auditivos para a população. Então nós fomos completamente contra e felizmente, né, as nossas autoridades tiveram a sensibilidade de não permitir que essas torres chegassem. Nós temos outras áreas no Sequeiro, tá? Que elas podem ser analisadas e estudadas pelos empresários, e se nós tivermos de ceder espaço, de dar licenças dentro do meu município, eu enquanto prefeito,
eu vou dar nessas áreas de sequeiro. Lá temos serras também, que deve ventar muito, eu não sou técnico nisso, mas na área do Bituri, na área de matas como aquela, eu não dou jamais, eu prefeito, eu darei licença para usar essas torres eólicas para gerar energia, porque há um prejuízo muito grande para a fauna e a flora com essas eólicas gigantes, não é? Isso está provado, fora o barulho que ela faz sistematicamente para quem mora perto. Enfim, eu sou contra veementemente isso na Mata do Bituri. Eu sou que na Mata da Ria tem uma trilha lá, sendo a 2 km, até a Iranildo me convidou para ir conhecer. Eu conheço a mata, mas não conheço essa trilha, e que é uma coisa muito natural, né? Muito rústica. Então por que querer modificar? Na nossa região, a gente tem bastante água. Aí essa é uma das questões, um dos questionamentos que a gente faz. A gente precisa de água ou de energia? O potencial que a gente tem na água aqui favorece tanto as indústrias, como também o crescimento, o desenvolvimento da cidade. Volto a dizer, o problema não é o parque em si, não é as antenas eólicas, é onde elas vão ser instaladas. Nós não temos problema nenhum, no meu caso, com relação ao empreendimento do parque. É a questão de onde eles vão ser instalados, em lugares de matas, de florestas, de uma biodiversidade enorme de aves, de plantas, de rios, de nascentes. Então, esse lugar onde está sendo instalado, realmente, ele vem trazer um dano que a gente não sabe o valor desse dano, se a gente for analisar isso no decorrer dos anos. Então, eu sou contra certas expansões, mesmo que traga dinheiro para o município, em certas localidades. Então, eu não vejo viável se colocar energia eólica na região de Serras de Belo Jardim. Eu não vejo. Já não vi antes e hoje continuo com esse mesmo pensamento. É necessário respeitar o meio ambiente. Porque quando um parque daquele vem, não vem uma antena só, vem várias, vem 100, 200, e elas se instalam numa proporção que toma uma área muito gigantesca e tem que desmatar de verdade. Não é pouco não. Então a minha concepção, a minha visão é que não traz mais malefícios do que benefícios para a nossa região aqui de Belo Jardim. A importância da Mata do Bituri, né, para essa questão do regime hídrico de nossa região. A gente sabe, fazendo um breve resgate, para a gente entender um pouquinho melhor sobre o ciclo hidrológico. Basicamente, a gente está aqui, a gente vê esse acúmulo de água nessa barragem, e para a gente ter uma noção de como funciona, basicamente a gente sabe que essa água daqui, através da ação do sol, ela vai evaporar e depois vai condensar. Assim como também tanto os seres vivos, nós humanos, como a vegetação também, a partir do momento que a gente transpira, a gente também está levando essa água para a atmosfera. Chegando lá em cima, ela vai condensar, e quando o nível de umidade está muito elevado, ocorre a precipitação, ou seja, a chuva. Nós temos um rio muito importante na nossa cidade, chamado Rio Bituri, que ele nasce também no alto, nos montes, com inúmeras nascentes, e ele atravessa toda a cidade com essa importância para todos os belo-jardinenses que, principalmente no passado, se divertiam, tomavam banho.
eram os momentos de confraternização nesse rio que atravessa toda a cidade de Belo Jardim. E hoje nós temos as cachoeiras que faz parte desse rio, que faz todo esse movimento de visitação de algumas pessoas da nossa cidade. Só para ter uma noção, aqui na região dessas serras, aqui Mata do Bituri, Sítio Shell, Encantado, toda essa região ela tem uma média de chuvas tão mais elevada. Dados mostram que, coletado pelo CONDESB, Conselho de Desenvolvimento Rural Sustentável de Brejo, uma série histórica que aqui chove mais de 1000 milímetros por ano, enquanto o restante do município está ali no mínimo, mais ou menos em torno de 400 a 600 milímetros. Então veja que é quase o dobro da média do restante do município. Diante de tantas climáticas que a gente vem observado no mundo, a gente também observa também como é a nossa região e a importância que essa mata tem para a localidade de Brejo e consequentemente o clima também, porque toda essa biodiversidade aqui de plantas, essa região úmida, ela influencia também no clima de Brejo. Então, se não houvesse essa mata, essa beleza natural, consequentemente ia afetar a qualidade de vida dos nossos brejenses. Ou seja, essa condição aqui de elevação do nosso relevo, que a gente está em torno de 700 a 800 metros acima do nível do mar, e aí também temos até o ponto mais alto de Pernambuco aqui, a Serra do Ponto, fazem com que, somado com a questão da vegetação, a Mata do Bituri, você tem a interferência dessas massas de ar, que quando chegam aqui, por questão da altitude, a temperatura tende a ser um pouquinho mais baixa. Com essa questão da umidade do ar, devido à transpiração das plantas, da vegetação, da mata, isso se condensa mais facilmente e por isso a gente tem tanta chuva nessa região. A questão do cuidado que nós devemos ter com esse ativo ambiental que nós temos no nosso município, que interfere tão positivamente na vida de todos nós aqui. Porque se não houvesse essa mata, provavelmente a gente não teria a oferta de água na nossa região como temos hoje. É preciso mais documentários como esse, falando dessa grande riqueza da nossa região, que seja Brejo ou seja Belo Jardim, mas é um povo só. Eu acredito que é um povo só. Então, é uma riqueza sem precedente, um valor
que precisa as pessoas entender, conhecer, enxergar e, se possível, ir até lá, por que não? A gente vê a importância de cuidar dessa grande área de mata, né, que é um patrimônio natural que a gente tem aqui em Brejo da Madre de Deus, um local com diversa riqueza em fauna, flora, diversos animais, diversas espécies que tem que ser preservado. Não há progresso sem meio ambiente, não há progresso sem vida, não há progresso sem árvores, não há progresso sem árvores, sem aves e árvores, não há progresso sem água. Então é preciso saber conciliar o útil ao agradável, né? Preservar é uma coisa que eu falei no começo e vou dizer agora também. Isso nós teremos agora a missão e a responsabilidade de implantar nas escolas essa responsabilidade para que as crianças cresçam com esse propósito de nem depredar nunca o meio ambiente e nem deixar que depredem, porque isso é muito importante. O que é que a gente está fazendo hoje para deixar um meio ambiente pelo menos igual ao que a gente encontrou ou de preferência melhor para os nossos descendentes? Então é a importância da conscientização. Eu imagino o Brejo no futuro tendo esse senso de responsabilidade ambiental e sendo referência para os municípios ao redor como um caso de sucesso no que diz respeito a um desenvolvimento sustentável, onde você trabalha todas as áreas para que o município cresça, mas cresça com responsabilidade social, cresça questão econômica, mas sobretudo com sustentabilidade. E a partir daí as pessoas entender o quanto a nossa região é rica, o quanto nós temos belezas naturais e o quanto a gente precisa preservar as nascentes, a gente precisa preservar as matas, as árvores, porque a gente só tem esse clima bacana que tem lá na região de altitude por conta das matas, das gigantes árvores que chegam a 30 metros. Se a gente perder aquilo, se acontecer, por exemplo, de um parque eólico vir ser instalado ali, a gente vai perder praticamente a nossa história e também as nossas vidas, porque a partir do momento que a gente desmata, muitas vidas estão ali. Como eu já disse, né, as nascentes que aqui existem, né, a quantidade de árvores nativas que aqui existem, a quantidade de animais e pássaros que aqui existem, são de uma importância fundamental, né, não só para a cultura, mas também para o sentido de pertencimento do povo do Brejo. E hoje eu vejo que os jovens têm assim uma certa responsabilidade já, diferentemente da minha época, quando eu era menino, que falava-se pouco em meio ambiente e pouco se dava importância a esses problemas que nós enfrentamos hoje, não só no Brasil, como no mundo todo, que é a questão justamente do meio ambiente, é não poluir, é não desmatar. Mas eu imagino o Brejo da Madre de Deus se consolidando a cada dia mais como um município que consegue articular tanto o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento das atividades econômicas do município, mas também considerando a questão social e também aliada a uma preservação ambiental, porque a gente sabe que nossas ações hoje vão interferir na vida dos nossos filhos, dos nossos netos. Então, isso tudo, na hora que você preserva, você vai trazer um bem-estar bem maior para as novas gerações. Pudesse preservar ao máximo, passasse para seus filhos a não jogar lixo, a não cortar as árvores, não botar prego, não poluir o rio. E isso é a coisa mais importante que a gente pode ter. Em todo o progresso que existe, a natureza também deve ser preservada.
Em 1998, nós tomamos conhecimento de um projeto de RPPN e trouxemos a ideia para o seu Jurandir, né, que abraçou de imediato e que nós conseguimos, com muito esforço do seu Jurandir, toda a documentação e em agosto de 99 foi assinado, né, o decreto transformando uma parte, 110 hectares aproximadamente, da Mata do Bituri no RPPN. E hoje nós temos uma região protegida por lei aqui no nosso município.